Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2016. A gente começa essa edição desejando um ótimo ano, um ano muito produtivo a você e a sua família. Você vai ver hoje com a gente nesta edição. Primeira edição ao vivo do ano, você vai ver o dólar disparando. Superou a marca de R$ 4,00 por conta das questões externas que envolvem a China. A Argentina reduz os impostos sobre exportação de grãos do país e põe fim às cotas de embarques dos grãos. Você vai ter um levantamento aqui na Agricultura BR sobre as exportações de soja pelos portos da região norte do Brasil. E ainda nesta edição você tem informações sobre o crescimento agropecuário do país. Ao longo dos últimos anos, desde 2000, o crescimento em relação à produtividade vem sendo de 4%. Olha, tem levantamento em relação à Secretaria de Comércio Exterior do mês de dezembro, tem mercado físico e mercado futuro a partir de agora no Agricultura BR. O ano de 2016 começa com o mercado de grãos abrindo esta nova temporada em queda na Bolsa de Chicago. Primeiro dia de pregão de negócios no ano em Chicago vinha mostrando negócios muito pressionados, pressão negativa sobre a soja no mercado norte-americano, até porque o dólar dispara no mundo todo. Então, soja em Chicago vem com essa situação agora, vem com queda de 0,80% no mais curto prazo, posição de janeiro negociada a $8,64 mais 25 por bushel. Março, 0,57% de queda a $8,59 mais 25 por bushel. Maio tem negócios a $8,64 mais 50 por bushel, cai 0,57%. E julho, $8,72 mais 25 por bushel, queda de 0,51%. Hoje nós temos o dólar disparando no mundo todo, não é só no Brasil. Isso acontece por conta de números fracos da economia chinesa que foram apresentados. Aqui no Brasil, o Banco Central faria mais uma vez, colocaria dólar no mercado, mais um novo swap cambial com uma grande quantidade de dólares para tentar segurar a moeda norte-americana. Juliana. Bom, por enquanto, essa moeda americana ela continua em alta aqui no Brasil, voltou a operar acima dos R$ 4,00 neste início de 2016, atingindo o pico de preço a R$ 4,06, poucas horas atrás. A gente acompanha agora como estão os negócios, então, com o dólar comercial, e você vê o dólar operando com alta expressiva de 2,30%. O dólar foi contido, baixou um pouco de R$ 4,06 e agora vem a R$ 4,04 mais um, mas ainda assim operando muito acima do patamar nos últimos meses do ano passado. Apenas relembrando, na última quarta-feira, último dia de negócios no mercado financeiro do Brasil, moeda americana fechou 2015 valendo R$ 3,94. A última operação, quando o dólar chegou a R$ 4,00 aqui no Brasil, havia sido no dia 1º de outubro. E olha só, esse mesmo dólar alto em 2016 já começa com dólar nas alturas, bastante elevado, mas esse dólar alto que pode trazer um 2016 muito interessante, muito proveitoso para o produtor de soja de todo o Brasil. Porque olha só, pela quarta safra consecutiva, o mundo tem uma produção recorde de soja. É muita soja produzida no mundo. Aqui no Brasil, apesar dos últimos levantamentos oficiais mostrarem uma situação de produção elevada no Brasil, chegando até pouco mais de 102 milhões de toneladas, de acordo com a Conab, 100 milhões de acordo com o Departamento de Agricultura americano, 103 milhões de acordo com o IBGE. Ainda assim, o Brasil tem uma demanda muito forte sobre a soja brasileira, uma demanda muito forte internacional, e essa demanda muito forte internacional faz com que os estoques brasileiros sejam realmente muito baixos. Então, que deve ter fechado o ano de 2015 com cerca de 700 mil, 800 mil toneladas no máximo em estoques no país. E para a próxima temporada, esperado abaixo de 2 milhões de toneladas, 1 milhão e 700 mil toneladas. As exportações de soja em dezembro, por exemplo, foram bem reduzidas. Isso porque não havia mais soja para que o Brasil
conseguisse exportar. Então, dentro deste cenário, com o dólar elevado, ou o real desvalorizado frente ao dólar, traz uma situação bastante confortável para o produtor brasileiro, que pode ter, sim, um 2016 muito bom, graças a esse dólar que a Juliana acabou de destacar, uma alta de 2,3 hoje, R$ 4,04, assim vem a moeda americana. Comigo você vê, então, alguns fundamentos que mostram como é que está essa relação da produção de soja. Você já entende por que pode funcionar muito bem esse dólar mais elevado. A expectativa da maior parte dos economistas é que o dólar não ceda em 2016. Deve haver oscilações para que suba mais, que caia, mas o dólar não deve ficar em queda, não se deve ter patamares mais baixos para o dólar no ano de 2016, se analisando o cenário macroeconômico, microeconômico, nacional também, mostra que a moeda americana deve ficar, se não ficar em R$4, deve ficar muito próximo disso. Vamos trazer aqui alguns fundamentos que mostram aqui, primeiramente, a produção brasileira. Eu já citava esses números da Conab, 102 milhões e 500 mil, o IBGE prevê 101 milhões e 500 mil toneladas, o Departamento Americano 100 milhões de toneladas, aqui vem os números em relação à produção brasileira, 3 instituições distintas mostrando como é que é a sua expectativa para a produção no Brasil. Eu lembro que há 10 dias trouxemos aqui na Agricultura BR um levantamento que mostrava os estados, os estados produtores. O DERAL no Paraná mostrou como é que está a produção de soja, sem alteração. No Rio Grande do Sul, as instituições, a Secretaria de Agricultura mostrava que deveria ser menor a produção de soja no Rio Grande do Sul. O IMEA no Mato Grosso aponta para uma produção de soja menor. A ProSoja de Goiás, uma produção menor também. Portanto, as instituições estaduais já têm mostrado que a produção brasileira não deve ser cheia dessa maneira por conta de questões climáticas. Dando sequência aqui, nós temos mais um gráfico. Nós vamos trazer aqui a soja, previsão de estoques no Brasil. Você tem aqui os números sendo apresentados e você tem aqui a temporada 11-12, você vê o que se tinha aqui de relação para a temporada. Você tinha 444 mil toneladas em estoque, dava 4 dias garantidos de consumo, a 12-13 eram 7 dias, 740 mil toneladas, 13-14, 13 dias, 1.410.000 e agora 15-16 com uma expectativa de 1.470.000 toneladas em estoque, o que dá apenas 12 dias garantidos de consumo. Bom, a gente segue com o programa trazendo para você mais informações sobre essa safra de soja aqui no Brasil. Agora, no que diz respeito ao clima. Bom, a gente bem sabe que o ano de 2015 foi muito difícil no que diz respeito às condições climáticas, faltou chuva em alguns lugares, teve excesso de água em outros e para isso a gente vai saber então como que começa esse novo ano de 2016. Vamos ao vivo até a Somar Meteorologia falar com a Nadiara Pereira, ela que participa aqui com a gente nesta edição. Oi, Nadiara, boa tarde para você. Esse padrão climático que nós tivemos em 2015, de muita chuva, em especial na região sul do Brasil, e pouca chuva no centro-sul e também no Mato Piba, deve prevalecer agora no início do ano? Do ano de 2016. Esses próximos 15 dias serão marcados pelo retorno da chuva mais intensa para a metade norte do Brasil e diminuição dos temporais sobre o sul do país, mas isso não significa que não vai chover no sul, ainda teremos alguns episódios de chuva. Só que isso não deve durar para o verão inteiro, porque a gente ainda começa o ano sob influência do fenômeno El Niño e por enquanto a gente ainda deve sentir sim os efeitos desse fenômeno, que deve continuar provocando chuvas acima da média sobre o sul do Brasil, São Paulo, partes de Mato Grosso do Sul até o final do verão e também chuvas abaixo da média no norte e no nordeste. Nessas duas regiões vai voltar a chover, só que ainda vai ser uma chuva irregular. Por enquanto, a umidade do solo ainda reflete as chuvas do mês de dezembro, que foram abaixo da média nos estados do Nordeste e também boa parte da região Norte. Então, nestas regiões há um grande déficit hídrico, principalmente nestas áreas vermelhas no mapa. O índice de água disponível no solo está abaixo de 10%. E no sul, partes do Sudeste, algumas áreas também do Centro-Oeste, onde choveu de forma frequente e também com volumes maiores, o solo está mais encharcado, especialmente em partes da região Sul e Sudeste, índices que variam de 70% a 100% de umidade. Agora, para os próximos 5 dias, teremos essa alternância das chuvas. Os maiores volumes de água vão avançar para a metade norte do país e no sul os temporais diminuem um pouco. Nesses próximos 5 dias, o avanço de uma frente fria
traz altos volumes de água para a Bahia, também volta a chover forte sobre o norte de Minas, áreas do Espírito Santo, norte de Minas Gerais, partes do estado de norte de Goiás, partes de Mato Grosso e também no Tocantins. Então, justamente aquelas áreas que apresentavam um grande déficit hídrico agora devem receber maiores volumes de água. Inclusive, deve chover forte na região do Matopiba, área que estava com índices baixos de umidade do solo, atrasava o plantio, em algumas áreas houve o plantio, mas não havia umidade para o bom desenvolvimento das lavouras. Agora, nesses próximos 5 dias, tem previsão de mais de 100 milímetros aqui no oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão e também no Tocantins. Essa chuva deve encharcar bastante o solo nestas áreas produtoras do Matopiba. Enquanto isso, chuvas mais escassas sobre o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e no sul do Brasil. Deve chover mais forte sobre a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, especialmente amanhã por causa de uma nova frente fria. Mas no interior da região, a previsão é de chuva bem isolada e com baixo volume acumulado nesses próximos 5 dias. Então, especialmente no Paraná, teremos maiores períodos de luminosidade para o desenvolvimento das lavouras de soja. No próximo período, os temporais voltam a ganhar força no sul, mas tem previsão ainda para maiores volumes de água entre o centro e norte do país. Deve chover muito sobre Mato Grosso, partes de Goiás, Tocantins e sul do Pará. Na região do Matopiba, tem previsão também para chuva mais frequente. O volume diminui um pouco neste período do dia 9 ao dia 13 de janeiro, mas ainda teremos uma frequência da chuva. Na maior parte do sudeste, principalmente em Minas Gerais, a chuva volta a recuar nesta segunda semana de janeiro. Juliana. Tá certo, Nadiara. Obrigada pelas informações. Então, até daqui a pouco aqui no Agricultura BR. Bom, e a gente segue com o programa trazendo agora um grande destaque internacional que promete mexer com o mercado de grãos a nível internacional. Olha só, o último mês de 2015 foi marcado por grandes mudanças no setor agropecuário da Argentina. Essas informações, essas novidades para o setor argentino podem mexer bastante com o mercado internacional de grãos e por isso a gente começa 2016 relembrando com você quais medidas foram essas anunciadas. Bom, voltando um pouquinho no tempo, a gente relembra que no mês de novembro a Argentina elegeu seu novo presidente, Maurício Macri, que assumiu o lugar da então presidente Cristina Kirchner. Durante a campanha presidencial, o Macri ele fez promessas de que mudaria os trâmites no que diz respeito às exportações de grãos do país, e o que foi uma notícia bastante comemorada pelo setor produtivo. Assim que ele assumiu a posse no dia 10 de dezembro, na próxima semana, ele já cumpriu com a sua promessa. Ele anunciou medidas que vão facilitar as exportações de grãos do país, que eu repito, pode ser uma notícia que vai trazer bastante impacto ao setor internacional, já que a Argentina é o terceiro maior produtor de grãos do mundo. A gente relembra com você agora quais medidas foram essas. Você acompanha aqui com a gente agora na sua tela. Veja comigo então as informações. A primeira delas diz respeito à redução dos impostos sobre exportação. Maurício Macri, presidente recém-eleito da Argentina, reduziu então de 35% para 30% os tributos para os produtores que façam a exportação da soja do país. Outra medida diz respeito também à exportação, mas de outros produtos. Produtos como milho, trigo, carne e outros produtos agropecuários, incluindo frutas, tiveram isenção total dos tributos, portanto, foi eliminado o imposto sobre a exportação destes produtos do país. Essa medida foi anunciada no dia 14 de dezembro, 4 dias logo após o presidente Macri ter assumido a presidência. Uma outra medida também que estava sendo aguardada pelo setor e que ele havia prometido durante a campanha foi anunciada no dia 29 de dezembro, terça-feira, a última terça-feira do ano, terça-feira da semana passada, e a gente vê com você agora, você acompanha aqui com a gente. E essa medida diz respeito às exportações. Essa tela aqui não é desta informação, pode voltar aqui para mim, eu trago a notícia para você, que ela diz respeito da eliminação das restrições de exportação. Isso quer dizer o seguinte, que até então a Argentina tinha certa cota para fazer a exportação de milho e de trigo do país, dependendo da necessidade interna. O que o Maurício Macri fez foi eliminar essa restrição. Agora o país pode exportar o volume de milho e de trigo que ele quiser. Além, então, são essas duas
boas notícias para o setor agropecuário da Argentina, o que deve fazer com que o país tenha uma expansão aí das suas exportações. Agora, a notícia importante diz o seguinte, que o Maurício Macri, qual foi o objetivo dele em fazer estas mudanças? Fazer com que os produtores aliviassem os seus estoques da produção de grãos, fazendo que o país aumentasse as suas reservas em moedas estrangeiras e assim também estimular que o país produza mais. Segundo o presidente, a Argentina pode produzir até o dobro do que ela retira hoje em dia dos campos. A gente por aqui segue com o programa trazendo agora informações para o Brasil. Veja como estão os valores da soja hoje em todo o país. Veja no próximo bloco que o estado gaúcho repercute as informações a respeito do clima e como elas devem impactar na próxima produção. E ainda hoje você tem os destaques da Secretaria de Comércio Exterior para as exportações brasileiras do agronegócio em dezembro de 2015. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Nesta primeira segunda-feira de 2016, a gente traz para você agora informações sobre o clima no país. E olha, no sul do Brasil, você já sabe, as fortes chuvas, o acumulado tem trazido vários prejuízos para as culturas que são produzidas no estado do Rio Grande do Sul. Vamos saber como é que está a previsão do tempo para o estado e também para a região sul do país com a Nadiara Pereira, que volta ao programa. Olá, Nadiara, sul do país tem recebido nos últimos períodos muita chuva, mas agora tem uma expectativa de diminuição, é isso? É isso mesmo, Fabiano. A chuva não vai cessar por completo, a gente ainda vai ter alguns episódios de temporais. A chuva ainda deve ficar acima da média durante o verão, ainda por causa do fenômeno El Niño, mas em relação ao que foi dezembro, pelo menos esses próximos 10 dias serão marcados por chuvas mais irregulares e maiores períodos de sol, ou seja, teremos maiores períodos de luminosidade, principalmente para as lavouras de soja, que estavam aí sofrendo com excesso de umidade, faltava luminosidade e também tinha aumentado o risco para a proliferação de doenças. Então, esta semana, pelo menos, teremos aí maiores períodos de melhoria, o que favorece o bom desenvolvimento dessas lavouras, já que, por enquanto, umidade não falta. Tem chovido forte, então o índice de água disponível no solo está bastante elevado em grande parte da região sul. Aqui entre Santa Catarina e Paraná, esse índice é de quase 100%. E no Rio Grande do Sul, por causa do tempo mais seco e quente desses últimos dias, a umidade caiu um pouquinho, mas ainda está num nível confortável, acima de 50%. Agora, para os próximos dias, expectativa de chuva mais isolada. Amanhã, há risco de temporais na fronteira oeste do Rio Grande do Sul e as pancadas de chuva se estendem para a metade oeste do estado gaúcho, oeste de Santa Catarina e também oeste paranaense. Mas no interior gaúcho, aqui interior de Santa Catarina e maior parte do Paraná, em toda esta área mais clara, a previsão é de tempo firme e apenas com variação de nebulosidade. Além disso, tempo bastante abafado. À tarde, a temperatura deve passar dos 30 graus em grande parte do Rio Grande do Sul até o oeste paranaense. Nos próximos 5 dias, o maior volume de água fica concentrado aqui, no meio oeste do Rio Grande do Sul, mas é um volume menor do que a gente vinha acompanhando nos últimos períodos. Deve chover em torno de 30 milímetros. No restante da região, se chover uma chuva na forma de pancadas, isoladas, com baixo acumulado, a gente observa aqui no mapa em torno de 5 milímetros, indicando que é uma chuva bem isolada e que deve ocorrer alternada com períodos mais longos de tempo seco. No próximo período, a chuva volta a ganhar força, principalmente no Paraná e também em Santa Catarina. Teremos volumes aí maiores, principalmente no leste dos dois estados e no interior paranaense de Santa Catarina, chuvas de mais de 50 milímetros. No Rio Grande do Sul, por enquanto, o Rio Grande do Sul será o estado menos afetado. Deve chover um pouco mais aqui na faixa norte, mas no interior e sul, apesar da previsão de chuva, é uma chuva de menor volume acumulado do que a gente vinha observando e teremos ainda alguns períodos de melhoria que devem favorecer as atividades no campo.
Tá certo, Nadiara. Obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta a falar com a Nadiara, porque por aqui a gente continua falando de certo modo a respeito das questões climáticas, porque o El Niño tem uma expectativa de terem seus efeitos assim mais fortes, pelo menos até o final do mês de fevereiro, o que traz bastante preocupação para a produção rural brasileira. Mas este é um fator que está longe de ser a primeira vez a acontecer, de ser a última e também de ser o único fator a incomodar aí o produtor que está trabalhando no campo. É isso mesmo. E os produtores preocupados com essa nova temporada se reuniram junto com especialistas na capital do estado gaúcho, Porto Alegre, para debater os desafios para esse ano de 2016. Veja na reportagem de Wilson Rosa. Só quem planta entende como é importante saber a previsão do tempo. Lavouras inteiras são destruídas por longas estiagens, pela geada fora de hora ou pelo granizo que atinge os frutos, assim como os alagamentos provocados pelo excesso de chuva. Dia de temporal é sinônimo de prejuízo no campo. Para discutir o impacto do clima na agricultura, meteorologistas da América do Sul se reuniram em Porto Alegre, na sede da Federação da Agricultura. O encontro também teve a participação de produtores rurais. Nós tivemos a participação de uma especialista na área de agricultura, a professora Denise, que nos deu um feedback de como a área de agricultura utiliza as informações meteorológicas, principalmente as previsões climáticas, e essas informações são aplicadas em algumas atividades agrícolas, né? Tomadas de decisões e planejamento agrícola, por exemplo. Ao mesmo tempo, tanto os especialistas na área de agricultura como os especialistas em recursos hídricos deram sugestões para os meteorologistas aqui presentes, não só do Brasil, mas também de alguns países vizinhos, de como nós poderíamos melhorar os produtos na área de meteorologia, principalmente na parte de previsão, para melhor assessorar a área de agricultura e de recursos hídricos. Os especialistas do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia debateram as novas tecnologias para controlar os fenômenos climáticos e também divulgaram um prognóstico do tempo para o primeiro trimestre de 2016. Para esse trimestre, janeiro, fevereiro e março, de uma forma geral, os modelos de previsão climática apontam para uma continuidade desse comportamento de chuvas acima da média para a região sul do Brasil e áreas próximas, também na divisa com o Paraguai, com a Argentina, também esse comportamento será semelhante. A probabilidade é muito alta. Óbvio que dentro desse período de 90 dias vai ter uma variação, podemos ter um período de chuvas menos intensas, mas o acumulado do trimestre há um risco muito alto, uma tendência muito forte de que este acumulado fique acima da média do período. Os produtores vão continuar olhando para o céu, principalmente quem planta arroz, que depende de sol e água na medida certa para se desenvolver. A previsão climática e saber que se teremos El Niño, Laninha, o período vai chover mais, vai chover menos, vão ter seca, é extremamente importante ao produtor na sua programação, na sua atividade. Este ano, por exemplo, nós viemos aí de um período de excesso de chuva, estamos ainda trabalhando com uma previsão de termos uma quantidade de chuva ainda acima do normal, ou seja, teremos toda uma cultura de verão com excesso, com chuva acima do normal. Por outro lado, que a agricultura irrigada, né, então tem uma certa redução, vou dizer, em custos na agricultura irrigada. Mas o produtor tem que estar preparado para isso. Situação complicada para o estado gaúcho, né? Bom, o que a gente também sabe é que no ano de 2015 o clima não foi favorável, especialmente para a cultura do trigo, em especial na região sul do Brasil e no estado do Rio Grande do Sul. A colheita foi bastante prejudicada pelo excesso de chuvas causados pelo fenômeno climático El Niño, que pretende aí continuar trazendo prejuízos até o fim de fevereiro, pelo menos. A colheita do cereal nesta temporada de 2015 foi bastante prejudicada. A qualidade do produto ficou muito inferior. Além disso, a produção ficou 20% abaixo do que a Conab estimava para essa temporada no estado gaúcho, que totalizou 5.600.000 toneladas. Aliás, toda essa produção nacional
do cereal ficou 20% abaixo do que havia estimado a companhia. Bom, o lado positivo de uma quebra de safra é de que o preço vai lá para cima. Aliado ao dólar, o preço do trigo no Brasil subiu bastante neste ano de 2015. A gente vai acompanhar agora os números de acordo com o CPEA para saber como que ficaram os preços no último dia útil de 2015, dia 30 de dezembro. Veja comigo aqui na sua tela, então, você vê o patamar de R$ 728,15, finalizando o ano no dia 30 de dezembro e marcando uma leve redução de 0,01%, praticamente estável em relação ao dia anterior, dia 29. No acumulado do mês de dezembro, aí sim teve uma redução um pouquinho mais expressiva, queda de 0,41%. Mas olha, nem essa redução aqui que a gente viu neste último mês de dezembro foi possível para reduzir os ganhos do trigo ao longo de todo o ano de 2015. No estado gaúcho, o cereal teve alta de 40% ao longo do ano passado. Enquanto isso, no Paraná, o segundo maior produtor do cereal, a alta foi de 25%. Por aqui o assunto continua sendo trigo. Agora vamos falar do trigo no cenário internacional. Negócios com trigo em Chicago vem apresentando durante todo o ano de 2015 e também começa o ano de 2016 pressionado. E a pressão ela vem por conta também do dólar. Hoje o dólar dispara no mundo todo. Os números da economia chinesa não são nada positivos e isso acaba fazendo com que os investidores busquem fazer com seus investimentos em situações mais seguras, situações com lastro um pouco melhor. E aí todo mundo procura dólar. E quando todo mundo procura o dólar acaba subindo. Dólar muito alto, competitividade americana acaba caindo de certo modo e isso faz com que produtos americanos como trigo, como milho, como a soja, acabem sofrendo nos negócios lá em Chicago. Vamos ver como é que vem o trigo hoje. O trigo vem em queda, a expectativa era essa mesmo. O trigo nem cai tanto assim, cai 0,26% no mais curto prazo a $4,68, mais 50 por bushel. Maio vem com negócios a $4,74, mais 50 o bushel, queda de 0,41%. Julho, negócios a $4,81, mais 50, queda de 0,36%. Agora a queda aumenta um pouco, 0,46% de queda. Setembro vem com $4,90, mais 75 por bushel, queda de 0,30%. Então, nós temos negócios com trigo em queda. E eu comentava a respeito do que vem acontecendo com trigo, com soja, com milho. E essa é uma situação que já nós acompanhamos durante o ano de 2015 inteiro aqui no Agricultura BR e ela continua. Começou o primeiro dia útil do ano com a mesma situação. O que ocorre? O dólar valorizando muito no mundo todo. Daqui a pouco nós vamos trazer o indicador, o dólar index, para saber como é que vem os negócios para o dólar no mundo todo, mas o dólar vem em elevação hoje, não há dúvida nenhuma sobre isso, por conta dos números da China que são fracos. Os números chineses, da Bolsa Chinesa, são mais fracos e isso fez com que, se tivesse uma reação, se busca investimentos mais seguros, como eu já disse, o dólar é um deles. O dólar mais elevado tira bastante a competitividade de produtos americanos. Os Estados Unidos, no caso do trigo, já sofriam alguma pressão por conta do dólar alto e também por conta dos mercados concorrentes, como o Canadá, como Rússia, como Ucrânia. A Rússia, inclusive, ultrapassou os Estados Unidos em relação à sua expectativa de exportações na temporada 2015-2016. E, inclusive, segue ameaçado os americanos, que foram durante quase 50 anos os maiores exportadores desse cereal. Já no milho, a situação é ainda mais grave. Isso porque o milho americano tem um grande estoque. Esses estoques, antes do inverno começar nos Estados Unidos, estavam até a céu aberto. Eles tiveram que fazer adequações para manter esse milho estocado nos Estados Unidos. O milho perdeu bastante competitividade. Outros fatores, como petróleo caindo no mundo todo, principalmente na Bolsa de Nova York, faz com que o milho perca mais ainda essa competitividade e os impactos são bastante negativos sobre milho e sobre trigo. Esse é um estudo da Rural Business que a gente traz agora, trazendo o primeiro gráfico aqui na tela com você. Você acompanha comigo o que aconteceu em 17 semanas de safra nas exportações americanas, embarques americanos. Você observa aqui
que os americanos, na temporada 14-15, tinham embarcado 11.610.000 toneladas, agora 9.120.000 toneladas, um recuo de 21%. Pode mudar a tela, a gente vai trocar aqui esses números normalmente são atualizados na segunda-feira, nós vamos ter atualização desses números ainda hoje. Temporada 14-15 teve 13.510.000 toneladas em 30 semanas da temporada de trigo e agora 13% a menos, 11.760.000 toneladas. Isso aqui já mostra, e essas temporadas, a temporada 14-15 não foi boa para trigo, também não foi muito boa para as exportações de milho americano. Isso mostra muito bem a pressão que esses produtos vêm sofrendo. O estado do Sergipe não é tradicional no cultivo do arroz, não é? Mas a sua pequena produção, ela ganha destaque nacional quando o assunto é produtividade. Olha só, no município de Neópolis, a safra que deve ser encerrada neste mês de janeiro deve ter uma produtividade média de 10,5 toneladas por hectare. Esse volume de rendimento por hectare é o mais alto do Brasil. Desde a temporada 2010-2011, o município de Neópolis, no estado sergipano, vem conquistando cada vez mais o recorde de produtividade na safra de arroz. Para a gente ter uma noção de quanto que este município tem um alto rendimento, ele é quase o dobro do que a média nacional. Média nacional de produtividade nos campos de arroz do Brasil é de 5,4 toneladas por hectare. Fica aí uma curiosidade, então, para a gente destacar o estado sergipano e a sua produção de arroz irrigado. A gente continua falando do cereal, mas agora em preços. Os valores da saca de 50 quilos do cereal em casca fecharam o mês de dezembro, registrando um mês negativo, queda de 1%. Vamos aos números, então, do CPEA para a gente relembrar como fechou o ano para este produto. Você vê a saca de 50 quilos encerrando o ano a R$ 41. No acumulado do mês de dezembro, sofreu uma redução de 1%. No acumulado do ano, ao longo de 2015, a gente sabe que o valor do cereal subiu bastante, saiu do patamar de R$ 35, alcançando este patamar de R$ 41 por saca, mas no mês de dezembro sofreu este leve recuo. O motivo do recuo foi o baixo interesse das indústrias compradoras e os produtores de arroz mais ativos no mercado, colocando mais produto à disposição. A gente segue agora trazendo mais valores para o arroz, desta vez para o cereal beneficiado. Acompanhe. A gente segue com a Agricultura BR trazendo mais informações de mercado para você neste primeiro dia útil do ano de 2016. Vamos acompanhar como estão os negócios com o algodão, então? Ele que é negociado como referência na Bolsa de Nova York. Vamos aos números atualizados, então, ao vivo para você que acompanha a Agricultura BR. Algodão hoje vem operando em baixa por lá. A posição de março deste ano opera com queda de 0,30%, negócios a 63 centes de dólar mais 0,9 por libra-peso. A posição de maio cai 0,28, opera a 63 centes mais 93 por libra-peso. Enquanto isso, a posição de julho de 2016 também tem negócios em queda no dia de hoje, mas operando acima de 64 centes, já que é um patamar mais elevado, um patamar que o mercado já fica de olho. Essa posição negocia o algodão a 64 centes de dólar, mais 61 por libra-peso. Aqui no Brasil, os negócios com o algodão ficaram bastante lentos no fim do ano de 2015. A gente acompanha agora como estão os valores da pluma no estado mato-grossense.
próximo bloco você vai saber o quanto foi o valor que 2015 fechou para o preço do milho no estado do Mato Grosso. E ainda a produtividade brasileira tem garantido desde o ano 2000 o crescimento no setor agropecuário. É o que nós vamos trazer logo mais depois do intervalo aqui no Agricultura BR, que volta já. Estamos de volta. Você que é produtor de milho do estado do Mato Grosso, atenção para essas informações. E olha, nós vamos conferir o que aconteceu com o milho no ano de 2015, comparado aos últimos anos também, foi um ótimo desempenho. Aliás, se 2013 foi muito ruim para o produtor de milho, principalmente em relação aos preços no estado do Mato Grosso, de 2014 para cá a situação se inverteu. E é o que você vai acompanhar a partir de agora no Agricultura BR, trazendo para você um levantamento que mostra um pouco essas questões dos valores do milho em Mato Grosso. E você acompanha comigo agora a primeira análise gráfica. Nós trazemos aqui na tela o que aconteceu nos últimos anos. Nós temos aqui desde o ano de 2010, eu vou chamar a sua atenção para 2013, 2014 e 2015. 2013 caiu o valor para R$ 14,97. Esses valores são absolutos, portanto não tem nenhuma correção sobre eles. 2014 o valor veio para R$ 16,24. 2015 o valor médio R$ 17,38 por saca de 60 quilos, mostrando recuperação em relação ao ano de 2013, principalmente trazendo uma elevação dos valores. É importante ressaltar que o Mato Grosso tem uma expressão muito forte em relação à produção de milho. Trazendo aqui mais um levantamento, você acompanha a análise gráfica comigo, tem a produção mato-grossense, você tem as últimas temporadas, o que aconteceu em 5 anos, e você observa uma certa oscilação. Temporada 13 e 14 foram 18 milhões de toneladas, 14 e 15 chegou a 20 milhões e 800 mil, temporada 15 e 16 deve alcançar 20 milhões e 300 mil toneladas, praticamente em linha com o que acontecia na temporada passada. A gente continua falando de milho, agora vamos ao mercado futuro para saber como que os preços estão nesta primeira segunda-feira, dia útil de 2016. A gente acompanha agora os negócios com o milho na Bolsa aqui do Brasil, BMF Bovespa, Bolsa Paulista, para ver como operam os negócios hoje. Olha, dia movimentado para o milho na BMF Bovespa, negócios operando com alta superior a 1%. A posição deste mês de janeiro já tem mais de 1.000 contratos sendo negociados a R$ 37,70 a saca. A variação é positiva em 1,21%. Os contratos para entrega em março, que são agora 340, somam alta de 1,44% no dia de hoje e começam o ano sendo negociados a R$ 38,65. A posição de maio sobe 1,65% e negocia a saca de milho a R$ 37,61. Enquanto isso, a posição de setembro sobe 1,01%, com negócios a R$ 36,04 nesta segunda-feira aqui no Brasil. Bom, a gente continua trazendo para você números do milho, mas agora o indicador Milho Brasil, cálculo feito pela agência Rural Business para a gente chegar a uma média nacional para saber como estão os preços no mercado físico do país. Nesta último dia útil de 2015, dia 30 de dezembro, o preço da saca de milho fechou o ano a R$ 30,47 aqui no país. Acumulou uma alta de mais de 5% nos últimos 30 dias. Agora, o que chama ainda mais atenção é a alta acumulada nos últimos 12 meses, se a gente comparar com a data de 30 de dezembro de 2014. Vamos ver no gráfico, então, assim fica mais fácil da gente analisar. Veja comigo o indicador milho da agência Rural Business, apontando aqui para você o valor anotado na última data, 30 de dezembro, das últimas temporadas, 2013, 14 e 15. Lá atrás, em 2013, o valor era de R$ 22,47 a saca. Em 2014, na data 30 de dezembro, saltou para R$ 24,37. No último dia de 2015, comentei há pouco, 30 de dezembro, o valor atingiu R$ 30,47, acumulando uma alta de 25% nos últimos 12 meses, o que corresponde a R$ 6,10 de um ano para o outro. Fabiano.
Ok, Juliana, vamos trazer então agora mais informações para o milho, agora milho no cenário internacional. Você confere conosco agora como é que estão os negócios com o milho na Bolsa de Chicago. E Chicago traz a situação do milho, era esperada essa situação aqui, milho recua. Posição de março vem com queda de 0,34% a 3 dólares 57 centes mais 50 por bushel. Maio vem com 3 dólares 63 centes mais 25 por bushel, queda de 0,34%. Julho, 3 dólares 69 centes mais 50 por bushel, queda de 0,33%. E setembro, a 3 dólares 74 centes por bushel, uma queda de 0,33%. E ó, a gente traz agora um estudo muito interessante feito pela Exalc USP, que mostra o que aconteceu com a produtividade brasileira nos últimos anos. E esse estudo, e o banco de dados da Exalc é extremamente extenso, ele traz desde 1974 até o ano de 2015. E o levantamento mostra que de 2000 até 2015, a produtividade no Brasil, produtividade agropecuária, cresceu 4%. O mesmo levantamento da Exalc mostra que o mundo todo cresceu numa média de 1,89%. Um dado interessante, entre 1974 até o ano de 1998, o Brasil crescia num ritmo menor, de 2,38%. Agora, a partir de 99, o resultado veio na temporada 99-2000. A partir de 1999, com o incentivo à utilização de tecnologias, de colocar no campo uma situação mais inovadora, fez com que a produtividade média brasileira crescesse e aí sim atingisse os 4%. No próximo bloco tem os preços do café aqui no Brasil e no cenário internacional. E ainda hoje você tem os números da Secretaria de Comércio Exterior para as exportações de dezembro. A Agricultura BR vai para o intervalo e volta já. Agricultura BR de volta e agora trazendo os destaques para o mercado do café. E a gente começa trazendo para você os indicadores, que são termômetros para saber qual é o preço que o produtor de café do Brasil está recebendo pela sua produção. Em primeiro lugar, você acompanha o indicador CPEA, a gente traz tanto para o Arábica quanto para o Conilon. Então, atenção, você que é cafeicultor do Brasil, para saber como os preços encerraram em 2015. A gente começa trazendo o indicador para o café Arábica, que na última quarta-feira do ano de 2015, do mês de dezembro passado, teve uma forte alta, chegou a R$ 495,55 a saca de 60 quilos dessa variedade. A alta, naquele dia só, do dia 29 para o dia 30 de dezembro, foi de mais de 2%. No acumulado do mês, a alta chegou a 6,45%. Então, assim encerrou o preço do café Arábica no Brasil no ano de 2015, tomando como base o indicador CPEA. Agora a gente traz os valores para o Conilon, que é produzido em sua maioria no estado do Espírito Santo e também Rondônia. Atenção, produtor, para o indicador do café Conilon, também chamado de Robusta, fechando o mês de dezembro a R$ 378,44. Esse indicador também teve uma alta acumulada no mês de dezembro, mas não chegou a ser nem perto da alta para o Arábica, que foi de mais de 6%. Café Conilon anotou alta de 0,68% no mês de dezembro aqui no Brasil. A gente segue trazendo números do café para você. Outro indicador agora para você ter mais uma referência, dessa vez para a região sul de Minas Gerais. Esse indicador é feito pela agência Rural Business e também é um termômetro muito importante para saber qual é o preço que o produtor de café Arábica dessa região produtora do Brasil, que é muito importante, tem recebido pela sua produção. O preço por lá encerrou o mês de dezembro, o ano de 2015, a R$ 490 a saca. Vamos ao gráfico então para a gente entender melhor como foi a evolução dos preços nesses últimos dias. Você tem o preço anotado nas últimas safras e você vai ver a diferença deste ano que passou para as demais. Em 2013, na data 30 de dezembro, o valor anotado era de R$ 290
pela saca de 60 quilos. Esse valor veio acima na temporada de 2014, no ano de 2014, quando atingia R$ 482,50. No ano passado, o valor ficou em R$ 490. A alta, portanto, foi bem fraquinha, foi de apenas 1,6% em 12 meses. Atenção agora o produtor de café do Paraná. Veja como estão as cotações por aí. Por aqui, o Agricultura BR continua falando a respeito de café, agora trazendo o movimento no mercado futuro. Vamos começar, então, olhando a Bolsa Paulista para saber como é que estão os negócios com o café arábica. E nós temos aqui um movimento de alta, mas com poucos contratos negociados. Posição de mais curto prazo é março de 2016, 760 contratos a $150,75 por saca de 60 quilos, alta de 0,43%. Desde setembro, vem com negócios de $151,85 por saca de 60 quilos, apenas 210 contratos negociados, alta de 0,73%. Você vê como é que são os negócios com café arábica no Brasil, na Bolsa Paulista. Agora vamos para a referência internacional dos negócios, que é o que baliza os preços para o produtor brasileiro, em especial para o produtor do estado de Minas Gerais. Então nós temos aqui agora café na Bolsa de Nova York, que teve muita oscilação no ano de 2015 em relação aos valores praticados. O ano para a cafeicultura nacional até que teve um bom movimento, porque as exportações aumentaram, principalmente de café gourmet, o café um pouco melhorado aqui do Brasil, o que fez com que o país conseguisse entrar numa concorrência muito importante no cenário internacional. Internamente, o consumo também do café gourmet, o melhor café aqui do Brasil, também teve um aumento por conta das monodoses, que estão sendo bastante difundidas por conta das máquinas de café expresso que agora são comercializadas no Brasil. Até mesmo a China tem apresentado um interesse maior para consumir café. Então vamos saber agora como é que está o café arábica. Você tem aqui café arábica em Nova York cedendo nesta segunda-feira, 4 de janeiro. Posição de março vem com negócios a $1,25 por libra-peso, queda de 1,34%. Maio, $1,27 por libra-peso, queda de 1,39%. Julho, $1,28 mais 70 por libra-peso, recuo de 1,56%. E setembro, $1,30 mais 25 por libra-peso, queda de 1,73%. Assim vem os negócios com café arábica no cenário internacional. Nova York, plataforma Ice Filters, mostrando negócios em queda. Vamos saber agora como é que estão os negócios com café robusta, referência para o café Conilon, produzido no Brasil. Café robusta que é negociado ou tem a maior plataforma de negociação na Life, que é a Bolsa de Londres. Bolsa de Londres que traz negócios que mostra principalmente os negócios com o café robusta que sai do Vietnã, que é o maior produtor de café do mundo. Aqui no Brasil, o maior produtor é o estado do Espírito Santo, tem tido várias pressões negativas em relação à sua produção, principalmente por conta da questão climática. Há pelo menos 3 anos, o estado do Espírito Santo vem sofrendo com as questões de clima, isso diminuiu bastante a sua produção. A quebra na safra do Espírito Santo na última temporada foi de quase 15% por conta da seca. Vamos saber agora como é que estão os negócios em Londres. Também vem queda, mas uma queda bem menor se comparado ao café arábica de Nova York. Posição de janeiro vem com $1.489 por tonelada, queda de 0,13%. Março, $1.527 a tonelada, recuo de 0,19%. Maio, $1.555 a tonelada, recuo de 0,12%. E julho, praticamente estável, a $1.582 por tonelada. Então, na prática, café, tanto arábica quanto robusta no cenário internacional, em queda nesta segunda-feira.
Destaque agora para o setor sucroalcooleiro. Olha, 2015, enfim, foi um ano positivo para os preços internacionais do açúcar. Depois de 4 anos em queda, no ano passado os preços acumularam alta de 50% em apenas 4 meses, depois de atingir os valores mínimos na Bolsa de Nova York no mês de agosto. Bom, a gente tem alguns fatores importantes para falar sobre o preço do açúcar no cenário internacional na Bolsa de Nova York. O motivo todo dessa alta de 2015 são 3. O primeiro deles é a falta de açúcar que deve haver no mercado na temporada 2015-2016. Mês após mês, notícias de déficit global de açúcar foram elevando os preços na Bolsa de Nova York. Um outro fator que contribuiu para a elevação dos valores foi a demanda mais aquecida, principalmente por conta dos países asiáticos. E um terceiro fator também muito importante diz respeito aos efeitos do fenômeno climático El Niño nos países produtores, principalmente o Brasil, que é o primeiro deles, seguido pela Índia e também a Tailândia. Todos esses fatores foram positivos, então, para o preço do açúcar no cenário internacional em 2015, que eu repito, acumularam alta de 50% em apenas 4 meses, saindo do valor de 11 centes de dólar em agosto para patamares de 15 centes no fim do ano. A gente acompanha hoje, então, como que o mercado abre 2016. Vamos lá, então, para a Bolsa de Nova York, acompanhar as posições que hoje vem em queda. Depois de altas seguidas no fim de 2015, hoje opera recuando, preços em baixa. Posição de março opera ao 14 centes de dólar, mais 94 por libra-peso, com queda de quase 2%, 1,96% de pressão. A posição de maio vem com queda de 2,14%, com negócios a 14 centes de dólar, mais 60 por libra-peso. A posição de julho também vem no patamar de 14 centes, com queda de 1,98%, e a posição de outubro também opera a 14 centes, queda de 1,83%. Bom, os preços, apesar dessa queda, eu reforço, recuperaram bastante valores em 2015, já chegam a patamares que são positivos para o mercado. A gente continua falando dos valores do açúcar, mas agora aqui no Brasil. Vamos saber então como que fechou o ano de 2015 para o açúcar negociado no Porto de Santos. Vamos lá então para os números de acordo com o indicador CPEA. Temos aí na tela para você. 2015 encerrou então com a saca de 50 quilos do açúcar cristal sendo negociada a R$ 81,44 no Porto de Santos. Teve uma queda bem forte ali, a gente vê do dia 29 para o dia 30, ela foi de mais de 0,5%, mas no acumulado do mês de dezembro, no acumulado as negociações tiveram alta, a alta foi superior a 4% para o valor do açúcar negociado em Santos ao longo do último mês. Bom, a gente segue falando sobre o setor sucroalcooleiro, mas agora destaque é para o etanol, o outro produto que é produzido a partir da matéria-prima cana-de-açúcar. A gente confere agora como foi o fechamento então do ano para o etanol hidratado e também o anidro, de acordo com o CPEA. Vamos lá então, a gente pode mudar a tela aqui, a gente vê o fechamento de 2015 para o etanol hidratado no estado de São Paulo, tomando como base o litro do etanol. No dia 30 de dezembro, o valor ficou em R$ 1,72, mais 58, isso do etanol hidratado, que é aquele que a gente abastece o nosso carro e vai direto no tanque do automóvel. Esse valor apresentou uma alta de 34% no ano. Ao longo do ano de 2015, os valores do etanol aqui no Brasil foram seguindo, tiveram sequências de altas também por conta da valorização do etanol aqui no Brasil, que se tornou mais competitivo em boa parte do ano em relação ao outro combustível, que é a gasolina. Bom, agora a gente compara então como que ficou o etanol anidro no fim do ano de 2015. A gente também tem um acumulado bastante positivo para ele ao longo do ano. 2015 encerrou com ele então valendo R$ 1,95 mais 26, apontando alta também em relação à semana anterior, e a alta para essa variedade de etanol ao longo de 2015 foi ainda superior ao etanol hidratado, foi de 35% no ano.
Por aqui, a Agricultura BR traz informações a respeito da previsão do tempo. E na região sudeste, as chuvas têm sido muito mais regulares. Ainda que em algumas partes da região, como o Espírito Santo, ou pelo menos a região norte de Minas e parte do estado do Espírito Santo, não tenham recebido as chuvas mais adequadas. Vamos saber agora como é que fica a previsão para os próximos períodos com a Nadiara Pereira, que volta ao programa. Olá, Nadiara, como é que fica a previsão para o sudeste do Brasil? Olha, Fabiano, nesses próximos dias volta a chover justamente nessas áreas que estão mais secas, principalmente do norte de Minas Gerais. Por enquanto, o solo está ainda bastante seco aqui entre o norte de Minas Gerais e Espírito Santo e solo bastante encharcado entre São Paulo, sul do Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, regiões que têm recebido altos volumes de água, principalmente no estado de São Paulo. Amanhã, o avanço de uma frente fria do sudeste em direção ao nordeste do Brasil ainda gera instabilidades aqui entre Espírito Santo e Minas Gerais, principalmente o norte mineiro deve receber altos volumes de água no decorrer da terça-feira e ainda algumas pancadas de chuva no oeste e norte de São Paulo. Mas já em toda esta área amarela, entre o leste de São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro, o tempo volta a ficar mais seco. Então teremos uma mudança. Justamente as áreas que estão mais encharcadas terão tempo seco e as áreas mais secas aqui do norte de Minas e Espírito Santo terão chuvas mais intensas nesta terça-feira. À tarde, as temperaturas caem no norte de Minas por causa do tempo mais chuvoso. Algumas localidades devem ter máximas na casa dos 22 graus. Enquanto isso, tempo bastante abafado aqui sobre São Paulo, Triângulo Mineiro e ainda sobre o Rio de Janeiro. Nos próximos 5 dias, o maior volume de água deve ficar concentrado entre o leste e norte mineiro. Aquelas áreas que estavam mais secas devem receber de 50 até 70 milímetros em 5 dias. Então, é uma chuva que ajuda a encharcar bastante o solo nesses próximos dias. Sobre São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo são esperadas chuvas mais isoladas e de menor volume acumulado. Aqui na faixa leste de São Paulo e boa parte do Rio de Janeiro, a semana vai ser marcada por tempo mais seco. No próximo período, a chuva ganha intensidade em São Paulo, mas vai continuar chovendo ainda em Minas. Volta a chover também no Rio de Janeiro. Em partes do Espírito Santo, a chuva será um pouco mais irregular. Então, para aquelas áreas que estão bastante secas, a boa notícia é que esses próximos 10 dias serão marcados por chuvas mais frequentes, principalmente nesta semana, volume mais alto de água. Fabiano. Tá certo, Nadiara, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, que traz para você sempre informações importantes sobre a previsão do tempo, o mercado agrícola, futuro e também o mercado físico. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo, mas você que é da região centro-oeste do país, fique com a gente, na volta tem a previsão do tempo para os seus estados. E ainda, no próximo bloco, você tem os destaques da Secretaria de Comércio Exterior para as exportações de alguns produtos do agronegócio até o fechamento da 4ª semana de dezembro de 2015. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Agricultura BR de volta e agora para trazer para você alguns números para o fechamento do mês de dezembro das exportações brasileiras do agronegócio. Hoje ainda, a Secretaria de Comércio Exterior vai divulgar os números fechados do ano de 2015, o acumulado do ano que já passou, mas divulgou no final da última semana, no último dia útil, os números do fechamento para as exportações do agronegócio até o fechamento da 4ª semana de dezembro. É o que você acompanha comigo agora e com a Juliana no Agricultura BR, começando pela soja. Olha, soja, como você já sabia, o Brasil tinha pouca soja para exportar neste final de ano. Então, com isso, as trades tiveram grande dificuldade de conseguir o grão para fazer a exportação. É o que nós vamos ver agora, trazendo aqui os primeiros destaques para a soja. Pouca oferta de soja para exportação em dezembro, foram 38.859 toneladas, 59 mil toneladas, com um faturamento total de 268 milhões de dólares. Aí falando de soja, é um volume bem menor, 46,1% abaixo do volume exportado no mês passado. Mas, considerando que o Brasil praticamente não tinha soja para exportar, foi até um bom desempenho durante o mês que fechou em dezembro. Bom, se para a soja o volume exportado foi baixo, para o farelo o volume foi muito maior, ele passou de 800 mil toneladas no acumulado de dezembro até a 4ª semana. Vamos saber como foi o fechamento, então, destes números para o farelo de soja aqui no Brasil ao longo do mês de dezembro. Foi o que teve o maior desempenho no complexo soja. O volume atingiu 897.400 toneladas. Faturamento,
329 milhões de dólares, registrando um destaque muito importante para as exportações do Brasil no mês que passou. O grande destaque das exportações brasileiras em dezembro foi, sem nenhuma dúvida, o milho. Falando do agronegócio, foi no total 5.053.200 toneladas que foram exportadas, um volume realmente muito forte nas exportações de milho no mês de dezembro de 2015. É o que você acompanha conosco agora. Números para o milho foram realmente muito fortes, superaram 5 milhões de toneladas, 5.053.200 toneladas exportadas, com faturamento total de 834 milhões e 100 mil dólares em faturamento. Bom, e ainda falando a respeito das exportações, no mês de dezembro, outro produto que ganha cada vez mais destaque é a celulose, os produtos do setor florestal aqui no Brasil. As exportações brasileiras de celulose também somaram mais de 800 mil toneladas no mês de dezembro. Vamos acompanhar o número do fechamento, então, até a quarta semana do mês. Celulose foram exportadas 872.200 toneladas do produto. A gente tem as informações aqui também a respeito do faturamento, que atingiu 421 milhões de dólares. Portanto, celulose segue crescendo aqui no Brasil, tanto em produção e também contribuindo cada vez mais para o faturamento nas exportações do país. Já a carne bovina in natura, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, superou em um pouco aí os 86 mil toneladas que foram exportadas durante o mês de dezembro. Faturamento em dólar caiu se comparado ao mesmo período do ano passado. É o que nós vamos conferir agora. Carne bovina in natura reduz o faturamento em dólar. Essa é o resumo do que aconteceu no mês de dezembro para as exportações de carne bovina. Totalizou 86.900 toneladas exportadas, com faturamento total de 361 milhões e 100 mil dólares, 13,1%, portanto, abaixo do que tinha faturado em dólar no ano passado. Bom, a gente confere agora, então, cotações de mercado e como a gente está vendo números da carne, veja como está o valor do bezerro hoje em todo o país. Bom, voltamos a falar de previsão do tempo. Na região centro-oeste do país, você já acompanhou no programa de hoje que no estado do Mato Grosso, as chuvas um pouco mais intensas, com mais volume de água, voltam para o estado do Mato Grosso. Vamos saber agora como é que fica a previsão para toda a região centro-oeste e se essa chuva toda também chegam ou ficam no Mato Grosso do Sul e também no estado de Goiás. Quem responde é a Nadiara Pereira, que está aqui conosco. Centro-oeste vai ter mais chuva no geral, Nadiara? Vai ter sim, Fabiano, previsão de muita chuva em algumas áreas, principalmente do estado de Mato Grosso e também de Goiás. Inclusive, aquelas áreas que estavam com grande déficit hídrico, no nordeste de Mato Grosso, norte de Goiás, estas regiões podem inclusive ter problema aí com excesso de umidade nesses próximos dias por causa do grande período aí com tempo chuvoso. Por enquanto, a umidade do solo ainda está baixa aqui no norte, nordeste do Mato Grosso e também principalmente no noroeste de Goiás e algumas áreas do oeste de Mato Grosso do Sul. O solo já está mais encharcado no oeste mato-grossense, nesta área azul e rosa do mapa o índice chega quase a 100% e aqui na divisa também entre Mato Grosso do Sul e Goiás o índice de umidade do solo já está mais elevado. Para amanhã a previsão já é de chuva em quase toda a região e o volume será maior já sobre o norte mato-grossense e principalmente sobre o centro e norte de Goiás. Nestas áreas o volume de água já deve começar a encharcar bastante o solo a partir desta terça-feira. E nas demais áreas, previsão de uma chuva um pouco mais isolada, especialmente em Mato Grosso do Sul. Mesmo com chuva, tempo ainda bastante abafado, as temperaturas ficam mais altas, principalmente aqui no oeste de Mato Grosso do Sul, sul e sudoeste mato-grossense. Nestas áreas, a máxima pode chegar a quase 36 graus. A temperatura cai um pouco aqui em Goiás, principalmente no norte do estado, regiões que devem ficar com tempo mais chuvoso. Então, nestas áreas, o tempo vai ficar bastante fechado e com chuva a qualquer momento do dia, por isso que a temperatura cai tanto.
Nesses próximos 5 dias, o maior volume de água deve atingir justamente estas áreas aqui de Goiás, partes também de Mato Grosso. Algumas áreas devem receber mais de 50 milímetros, mas aqui sobre a metade norte de Goiás pode chover só em 5 dias 130 milímetros. Então, nesta área o tempo vai ficar chuvoso, com chuva a qualquer momento, e esse tempo chuvoso atrapalha um pouco as atividades no campo. Mas, por outro lado, o solo vai voltar a ficar bem mais encharcado aí em grande parte do centro-oeste. Em Mato Grosso do Sul também vai voltar a chover mais forte. Grande parte do estado deve ter de 50 a 70 milímetros até o dia 8 de janeiro. No próximo período, entre 9 e 13 de janeiro, a chuva mais intensa vai ficar concentrada sobre o centro e norte do Brasil. Então, Mato Grosso deve receber altos volumes de água e deve chover forte também sobre Mato Grosso do Sul e na faixa oeste de Goiás. As áreas mais atingidas, mais uma vez, aí devem ter volumes acima de 100 milímetros em 5 dias. Então, vai ser um período bem chuvoso sobre a maior parte do centro-oeste e aquelas áreas que estavam mais secas aqui do nordeste de Mato Grosso e noroeste de Goiás serão as mais atingidas. Então, áreas que estavam bastante secas agora podem sofrer com excesso de umidade, porque o tempo deve ficar bem mais fechado nestas áreas, especialmente nesse período do dia 9 até o dia 13 de janeiro. Fabiano. Obrigado, Nadiara Pereira. Um bom dia para você, uma boa tarde para você. Você viu a previsão do tempo para a região centro-oeste do país, notícia que mostra que volta a chover forte no estado do Mato Grosso, principalmente. O assunto por aqui agora é a infraestrutura do país no que diz respeito ao escoamento da safra de grãos. Olha só, o porto de Antonina, no Paraná, fez o seu primeiro carregamento de grãos no último dia útil do ano de 2015, quarta-feira da semana passada, dia 30 de dezembro. O porto, que até então fazia apenas embarques de congelados e açúcar ensacado, estreou nos embarques agrícolas fazendo o carregamento de 25 mil toneladas de farelo de soja destinadas à Holanda. Segundo a administração dos portos do Paraná, a previsão é enviar ao exterior mais 450 mil toneladas de grãos até o fim do ano de 2016 e aumentar esse volume nos anos seguintes. Bom, essa notícia foi comemorada pelo setor, já que desafoga os principais portos do Brasil, principalmente o seu porto vizinho, Porto de Paranaguá. Bom, e ainda falando em logística de portos, outra notícia importante e positiva para o Brasil é de que as exportações via Arco Norte do país em 2015 cresceram bastante, cresceram mais de 50%. O Arco Norte corresponde aos estados do Amazonas, da Bahia, Maranhão e Pará. Os portos Itacoatiara, Salvador, Ilhéus, São Luís, Barcarena e Porto de Santarém exportaram ao longo do ano passado 18 milhões e 200 mil toneladas de grãos, também contribuindo para desafogar os principais portos do país, como Paranaguá e também o Porto de Santos. Esse volume cresceu 51,7% em relação às exportações feitas em 2014. Para esse ano de agora, de 2016, a previsão é exportar 25 milhões e meio de toneladas, 40% a mais de tudo o que o Arco Norte exportou ao longo do ano de 2015. Por aqui o assunto volta a ser soja e eu vou falar do maior produtor de soja individual do mundo. O estado do Mato Grosso, se fosse um país, seria o maior produtor. Individualmente, produz ou tem uma expectativa de produção ainda acima de 28 milhões de toneladas. Agora, um dado chama muita atenção a respeito do Mato Grosso nessa temporada. Aconteceu o fator seca. Há pouco a Nadiara Pereira trazia o destaque que deve voltar a chover forte sobre boa parte do estado do Mato Grosso e essa chuva tão forte assim, um acumulado de água tão forte por conta do fenômeno El Niño,
pode também trazer prejuízos à produção que, se num primeiro momento sofreu com a seca, pode vir a sofrer posteriormente em relação ao excesso de chuvas, excesso de umidade no solo e baixa luminosidade. O estado do Mato Grosso já teve uma apresentação de dados, o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, já mostrou uma redução na sua expectativa de produção no estado do Mato Grosso por conta da falta de chuvas. Nós vamos ver agora o que tem acontecido com o estado do Mato Grosso, principalmente na região norte e médio norte do estado do Mato Grosso. Houve necessidade de replantio. Muitos dos produtores optaram por não fazer, por entender que fazer esse replantio, fazer essa semeadura de novo, traria mais gastos do que colher uma área no qual você teria uma produtividade muito baixa. É o que você vai conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. Mato Grosso, na safra 2015-2016, deve semear 9,2 milhões de hectares com soja. As projeções, a princípio, são de 29 milhões de toneladas. Entretanto, os números podem não se concretizar tendo em vista a falta de chuvas. Levantamento recente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, revela que até o dia 27 de novembro, cerca de quase 282 mil hectares tiveram de ser replantados em Mato Grosso, o equivalente a mais de 3% da área total destinado para a oleaginosa. O desembolso para tal extensão foi de 64 milhões de reais para o replantio. Nas regiões mais afetadas, como o Médio Norte e Vale do Araguaia, há informações de produtores que ainda não realizaram o replantio e até mesmo nem o iniciaram, aguardando as chuvas. Em Sorriso, por exemplo, cerca de 10% dos 620 mil hectares de soja tiveram de ser replantados. As plantas estão abordando as vagens e com dificuldades de preenchimento dos grãos. Segundo o Sindicato Rural, os produtores de Sorriso estão realizando semanalmente análise das lavouras e documentando a situação para ter segurança jurídica na hora de renegociar com as trades a produção já comercializada. O governo do estado está preocupado com esta situação, pois Mato Grosso é um estado com a economia voltada e motivada pelo agronegócio. Os impactos sentidos na crise econômica no Brasil em 2015, de um modo geral, não foram sentidos em Mato Grosso. Contudo, os mesmos deverão vir agora em 2016, segundo os especialistas. Valdir Pacheco, para o SBA. Seguimos falando da soja aqui no Agricultura BR. Atenção agora, produtor de soja de todo o Brasil, para o indicador da oleaginosa, que é um cálculo feito pela agência Rural Business para a gente ter uma noção de qual que é o valor médio pago pela saca no país. Na última quarta-feira, dia 30 de dezembro, encerrando o ano de 2015, o valor da saca fechou a R$ 76,33. No acumulado dos últimos 30 dias, teve alta de 1,5%. O preço da saca de soja no Brasil, que já vinha crescendo mês a mês, acumulou uma alta ainda assim no fim do ano de 2015, fechando o ano a R$ 76,33. A gente vai comparar agora esse valor do fechamento do ano passado com os anos anteriores para saber o quanto que o preço da soja evoluiu. Vamos ao gráfico então? Você acompanha comigo aqui o indicador Soja Brasil, feito pela agência Rural Business, e o valor pago pela saca de 60 quilos nos anos anteriores. Em 2014, em 30 de dezembro, o valor era de R$ 61,60. Para a data que a gente teve na quarta-feira passada, teve uma alta surpreendente de 23,9%, valor que chegou a atingir R$ 76,33. O preço da soja acumulando altas aqui no país. No que diz respeito ao ano de 2016, com o dólar em alta, as perspectivas também são positivas.
Agricultura BR já na reta final desta primeira edição ao vivo do ano de 2016. Hoje é o dia que o mercado retomou as operações no mundo todo, ainda bem devagar, mas esse bem devagar já traz algumas situações distintas pelo planeta inteiro. A primeira delas foi a apresentação de números em relação à bolsa chinesa. As bolsas da China apresentam um desempenho fraco. Há muitos economistas que já vêm há algum tempo apontando para uma desaceleração um pouco mais forte na China. Esses fatores têm acontecido, têm sentido principalmente por conta da construção civil na China, a importação de alguns produtos que vem afetando, claro, a economia daquele país. Entretanto, o pessoal gosta de estender isso para todos os setores. Em relação ao consumo de alimentos, nada muda na China. A China pode até diminuir um pouco seu crescimento, ou ritmo de crescimento, mas continua crescendo e continua tendo uma população com uma necessidade de consumo extremamente elevada. Consumo de soja na temporada 15-16, por exemplo, deve chegar a 93 milhões e 500 mil toneladas apenas na China. Isso fazendo com que os chineses importem pelo menos 86 milhões de toneladas. São alguns dos números que mostram que a China tem realmente um crescimento em relação à sua demanda por alimentos bastante elevadas. Mas outros números da economia não são tão positivos assim, e quando nós falamos da segunda maior economia do mundo, que está tendo números não muito bons em relação aos papéis das empresas, quedas fortes em relação à Bolsa da China, hoje teve queda acima de 7%, a Bolsa teve que travar, e com isso traz algumas situações negativas para o mercado. A primeira delas é fazer com que, diante de números ruins como esses na China, que investidores procurem investimentos mais seguros. Um deles é o dólar, e isso faz com que o dólar suba no mundo todo. Hoje o dólar subia muito forte durante todo o dia, até inclusive no começo do Agricultura BR. Neste momento o dólar recua aqui no Brasil e também fora dele. Vamos ver como é que está a operação com o dólar aqui no Brasil. O dólar vem com alta de 2,27%, não muda muita coisa. Há pouco a gente destacava aqui, a Juliana me falava que estava 4,2, voltou a subir um pouco mais o dólar, R$ 4,04. O dólar comercial que hoje aqui no Brasil chegou a ser negociado a R$ 4,06. Portanto, o dólar continua em alta. Neste momento já está sob efeito do swap cambial feito pelo Banco Central Brasileiro. Está colocando muito dólar no mercado a partir de hoje, o Banco Central aqui do Brasil. O dólar fora do Brasil, agora o indicador importante chamado dólar index. O dólar index compara a moeda norte-americana com as principais moedas no mundo. Ela vem com uma alta neste momento de 0,5%, alcançando 98.733 pontos. Portanto, vem com alta o dólar, continua com uma alta forte fora do Brasil. E esses números todos influenciam diretamente nos valores da soja praticados lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Só que o efeito é diferente. Lá nos Estados Unidos, o dólar muito alto faz com que soja, milho e trigo recuem na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, na conversão do mercado físico, o valor que vai chegar aí para o produtor rural, para você, sojicultor, é muito mais interessante. É o que nós vamos acompanhar agora. Vamos ver agora como é que estão os negócios com soja nos Estados Unidos. A queda continua e agora é um pouco mais expressiva para a soja negociada na Bolsa de Chicago. Posição de janeiro de 2016 chega a $8,63 mais 75 por bushel, queda de 0,86%. Março, $8,56 mais 50 bushel, queda de 0,89%. Maio, $8,61 mais 75 por bushel, queda de 0,89%. E julho, $8,69 mais 25 por bushel. Observe, você que está em casa acompanhando a Agricultura BR, já no finalzinho dessa segunda edição, que a segunda coluna da sua esquerda para a direita e a última coluna da esquerda para a direita, que com exceção da posição de mais curto prazo, todas as outras posições, elas vêm no menor valor negociado do dia.
Essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. A você que acompanhou o programa, obrigada pela companhia. Você confere agora com a gente quais foram os principais destaques do dia. Um dos destaques foi o dólar acima de R$4, primeiro dia útil do ano, com dólar disparando no Brasil e fora dele. Hoje você acompanhou aqui com a gente quais foram as principais mudanças nas exportações da Argentina anunciadas em dezembro do ano passado. Viu também que se o dólar sobe, isso pode ser muito favorável para o produtor de soja no Brasil no ano de 2016. E ainda viu que a perspectiva é de chuvas para a região do Mato Piba. Olha, muito obrigada a você que esteve aqui com a gente. A gente manda um abraço muito especial ao Fábio Pranchinha. Ele que é de Serra do Ramalho, no oeste da Bahia, estava acompanhando o programa aqui com a gente, mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Fábio, um abraço para você e para toda a sua família. Um ótimo 2016. Bom, a gente fica por aqui agora. Se você perdeu essa edição, é só assistir-la na íntegra no YouTube. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até amanhã.